Boa noite, pessoal da Isoladas 2, do grupo G8. Vamos lá iniciar mais uma aula do segundo semestre no sistema EAD, Educação à Distância, do grupo G8, referente à Química 2, Isoladas, referente também à Físico-Química em termos de conteúdo. Na aula passada, a gente terminou a parte introdutória de eletroquímica e o que eu chamo de parte introdutória, uma revisão sobre NOx e balanceamento pelo método da oxirredução. Pois sabemos que para entender a eletroquímica, a gente precisa do primeiro ano, da ideia de NOx e a ideia de balanceamento pelo método da oxirredução. Então agora a gente começa a eletroquímica propriamente dita. E assim que a gente terminar a eletroquímica, eu faço uma bateria de exercícios, tanto do balanceamento pelo método da oxirredução, quanto da própria eletroquímica. Na primeira fase, exercícios referentes ao modelo Enem. Na segunda fase, exercícios do material de vocês, que quando eu for começar, vocês já receberam o material, e outros exercícios que eu possa passar aqui. Lembrando a todos que eu estou para tirar dúvida no 988-55-1000, após o período dessa aula, que termina 15 para as 8, sempre nesse número, e durante a aula, no Zap, né, que vocês estão cadastrados. Ok? Tudo bem? Então vamos lá começar a parte agora da eletroquímica, né? Que é um princípio da química que tem como base as reações de oxirredução. Toda eletroquímica é em cima das reações de oxirredução. Se a reação não é de oxirredução, já não pode ter o estudo da eletroquímica. Ok, pessoal? Então vamos lá. Né? Essa aula de hoje, os vídeos vão ser um pouquinho mais longos, vão ser 3 vídeos de 20 minutos em vez de 15, porque eu estou na parte introdutória da eletroquímica. Ok? Tudo bem? Então vamos lá, bem devagarzinho. Repare que aqui eu tenho uma pilha, uma bateria. Pilha, bateria ou acumuladores significam as mesmas coisas para a química. Você pode chamar de pilha, bateria ou acumuladores. Por que surgiu o nome pilha? Porque a primeira reação eletroquímica que gerou energia registrada nessa ciência foi feita por Alexandre Volta. Ele pegou placas de zinco e chumbo com soluções de sulfato de zinco e chumbo e colocou na interface de cada placa dessa. Ligou um fio da parte inferior à parte exterior e a lâmpada acendeu, provando que gerou energia. Como ele empilhou as placas, ele chamou esse procedimento de pilha e ficou até hoje. Mas hoje a gente chama de pilha, acumuladores ou bateria. Pilha, por exemplo, a bateria do seu celular é uma pilha, só que é uma pilha recarregável. É lógico que essa recarga, ela tem uma média de 10.000 a 20.000 recargas, ou mais hoje em dia, não sei. Mas ela tem um período de recarga e depois ela perde o seu efeito, ok? É a chamada pilha inteligente, tudo bem? A bateria também é uma reação eletroquímica de transferência de elétrons que gera energia e faz funcionar o carro, correto? E você tem aqui eu posso ter uma eletrólise, uma corrente elétrica produzindo reação. Aqui são reações que produzem corrente elétrica. Nós vamos chamar de pilha, acumuladores ou bateria. Aqui é o contrário. Uma energia, uma fonte de energia provoca a reação. Aí nós chamamos de eletrólise. Então a eletroquímica vai se dividir em duas grandes partes. O estudo das pilhas, das baterias ou dos acumuladores. O que seria isso? É uma reação de oxirredução que gera energia, que gera corrente elétrica. Pegando carona na termoquímica, se é uma reação química que gera energia, o processo é espontâneo. Se é espontâneo, significa que o ΔG é menor que zero. Ou seja, há uma tendência de acontecer espontaneamente. Isso é ΔG, energia livre, equação de Gibbs. Só voltando em termoquímica, a gente viu 3 princípios importantes. ΔH, variação de entalpia, que indica se o processo é endoexo, se libera ou absorve calor. ΔS, variação de entropia, que indica se há ordem ou desordem do material.
E ΔG, que lá em termoquímica tinha a seguinte equação matemática. ΔG era ΔH menos T ΔS. Quando ΔG é menor que zero, a reação espontânea ocorre espontaneamente naquelas condições. Quando ΔG é igual a zero, entrou em equilíbrio. Quando ΔSG é maior que zero, a reação não é espontânea naquelas condições. Agora, aquela equação de ΔG era vinculada à termoquímica ou à termodinâmica. Aqui nós temos a mesma ideia de ΔG, só que nós temos uma equação vinculada ao processo eletroquímico que a gente ainda vai ver durante o curso. Mas a gente já sabe que se a reação é espontânea, no caso de pilhas, baterias ou acumuladores, é porque o ΔG é menor que zero. Você vai ao laboratório naquelas condições e a reação ocorre. Ela processa espontaneamente naquelas condições. Já a eletrólise, lise e quebra na presença da corrente elétrica, é uma reação que só vai acontecer se você der uma descarga elétrica. Então não é espontânea. Não ocorre espontaneamente naquelas condições. Você vai forçar dando uma descarga elétrica. Então a eletroquímica vão ser duas partes. Que é pilha, baterias e acumuladores. A primeira, que a gente começa hoje. E a segunda, que provavelmente não será hoje, que é eletrólise, que são as reações que ocorrem assim que recebe uma descarga elétrica. Ok? Só para vocês terem uma ideia, esse assunto não permeia só a físico-química. Você tem algumas reações orgânicas importantes, como a síntese de Kolber, que ela precisa do processo de eletrólise para acontecer. Então, a própria química orgânica, dentro de suas reações, há uma reação em destaque, que é essa síntese batizada pelo nome do químico que fez pela primeira vez e que precisa do processo eletroquímico para acontecer. E nesse caso, se precisa de corrente elétrica, é uma eletrólise orgânica. Ok? Então vamos lá, começando com muita calma esse processo de eletroquímica. A relação entre as reações químicas e a corrente elétrica é estudada por um ramo da química chamado eletroquímica. Agora, não é qualquer reação química. Eu volto a insistir. São as reações onde ocorre transferência de elétron, as chamadas reações de oxirredução, as chamadas reações de redox. Então, só vai estudar aqui as reações de redox ou de oxirredução, onde ocorre uma transferência de elétrons. Se não há transferência de elétron, não é de redox, não é de oxirredução, logo não faz parte do nosso estudo da eletroquímica. Ok? Então esse é um primeiro parâmetro importante para a gente entender a eletroquímica. Quando uma reação química de oxirredução, não é de óxido, é de oxirredução, espontânea, produz energia elétrica, teremos uma pilha eletroquímica, um acumulador, uma bateria. É quando a reação de oxirredução gera energia elétrica, gera energia. Então essa reação é espontânea, não é de óxido, é de oxirredução. A digitação ali está errada, não é de óxido, é de oxirredução ou redox. Se ela é espontânea, ΔG é menor que zero. Se é, primeiro não é óxido, é oxirredução. Se ela é espontânea, ΔG é menor que zero. Se é de oxirredução, ocorre aqui uma transferência de elétron. Quando essas reações de transferência de elétron ocorrem, né, com a geração de energia, nós chamamos isso de pilha, acumuladores ou bateria. É uma pilha eletroquímica, é um acumulador eletroquímico, é uma bateria eletroquímica. Ok? Bom, quando uma corrente elétrica provoca a reação de oxirredução ou de redox, não é qualquer reação química. É uma reação química de oxirredução ou de redox. Uma reação química que ocorre com transferência de elétron. Teremos a eletrólise. Lise, quebra. Quebra na presença da corrente elétrica. Então a eletroquímica se divide em dois campos. Pilha, acumuladores e bateria, que ocorre gerando energia. A reação de oxirredução ou redox. Eletrólise é quando a energia fornece ou inicia-se um processo de redox,
um processo de oxirredução a partir da energia que é fornecida ao sistema. Aí nós chamamos de eletrólise. Ok? E é lógico, vai precisar de novo de um conhecimento do primeiro ano. Se eu preciso da corrente elétrica para provocar a reação, tem que ser espécies que conduzam corrente elétrica. E aí você tem o quê? As espécies iônicas conduzem corrente elétrica, ou na fase líquida ou em meio aquoso. Os ácidos, que são moleculares, só conduzem em meio aquoso. Traduzindo, a eletrólise só vai existir duas. Ou eletrólise de fusão, ou eletrólise em meio aquoso. E a difusão, o ácido já está fora. Porque ácido não conduz na fase líquida, ele só conduz em meio aquoso. A difusão só vai participar os compostos iônicos, que tem a capacidade de conduzir corrente elétrica na fase líquida em fusão. Então a eletrólise é restrita ao princípio da fusão para os compostos iônicos e do meio aquoso para compostos iônicos ou ionizáveis, que nesse caso são os ácidos. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Então já estou tendo uma ideia do que eu vou discutir hoje, a partir de hoje, sobre a eletroquímica. Voltando, primeiro eu preciso entender que as reações são de redox ou de oxirredução, onde há transferência de elétron. Segundo, se essa reação é espontânea, ΔG menor que zero, naquelas condições e gera energia, é uma pilha, é uma bateria, é um acumulador. Terceiro, se essa reação de redox ou de oxirredução não é espontânea, mas ela consegue acontecer quando você dá uma descarga elétrica, você tem a eletrólise. Ok? Bom, como eu dependo da eletroquímica, como a eletroquímica depende da redox, só para a gente não perder de vista, oxidação é a perda do elétron, o aumento do NOx. Redução é o ganho do elétron, diminuição do NOx. Lembrando que os íons podem reduzir, virar metal. Metal não reduz, ele já está reduzido. Metal pode oxidar, perder elétron e virar um íon. Ok? Se isso aqui é uma barra de ferro, ele já está reduzido. A única coisa que pode acontecer com esse ferro é a sua oxidação, que no senso comum a gente chama de ferrugem. A perda do elétron, ele vira um íon. E aí ele vira, se transforma num pozinho e vai sumindo no meio aquoso, principalmente. Ok? Mas se os íons ganham elétron, voltam a ser metal. Aí isso é redução. A redução máxima é transformar o íon em metal, no caso, se o íon vem de natureza metálica, né? Tudo bem? Um outro detalhe importante lá do primeiro ano. Se uma espécie sofre oxidação, a perda do elétron, o aumento do NOx, o agente onde essa espécie participa é o agente redutor. Quem sofre oxidação é o agente redutor lá no primeiro ano. É sempre vogal com consoante. Se a espécie que ganha elétron sofre redução, o agente do qual ela participa é o agente oxidante. É sempre consoante com vogal, vogal com consoante. Não pode perder isso de vista para começar o processo eletroquímico. Se eu vou começar o processo eletroquímico, eu preciso dessa visão do primeiro ano. Ok, pessoal? Então, eu vou precisar dessa noção. Uma outra coisa importante, a gente sabe que toda substância simples tem NOx igual a zero. Tudo bem? Ok? E por que uma reação ocorre se for com substância simples? A substância simples deve ser mais reativa do que o íon envolvido, que a gente usou no primeiro ano como reação de simples troca ou deslocamento. Então, essa visão a gente vai precisar aqui logo no início de eletroquímica. Ok? Então, vamos lá. Pilha do Dânio. Primeiro, vamos entender o seguinte, antes de começar, a pilha do Dânio ou do Daniel. A pilha do Dânio não foi a primeira pilha produzida em laboratório, certo? A primeira pilha produzida em laboratório é de Alexandre Volta. Primeiro ponto. Segundo, a pilha de Dânio baseia-se no princípio da reação de oxirredução quando a espécie substância simples, o zinco, é mais reativa do que o íon cobre. Como é que eu sei isso? Aquela fila de reatividade. 1A é mais reativo do que 2A, de uma forma geral. 2A mais reativo do que metal comum. O zinco é metal comum. Metal comum mais reativo do que a 4A. A 4A mais reativo do que o hidrogênio.
o hidrogênio mais reativo do que os semimetais e os semimetais mais reativos do que os metais nobres, que eu sempre chamo de chapa. Por que eu chamo de chapa? Chapa por quê? Porque C é o cobre, H é o mercúrio, A é a prata, P é o parádio, são chapa com 2P, o outro P é a platina e o último A é o ouro. Aí são os metais nobres, de baixa capacidade de reagir, ou seja, de oxidar. A tendência deles é reduzir. Como o zinco é mais reativo do que o cobre, o zinco desloca o cobre. E aí o cobre sai na foto, volta para a forma reduzida metálica. No laboratório, o zinco tem cor cinza, é acinzentado. A solução de sulfato de cobre 2 tem uma cor azul. E assim que o zinco entra no lugar do cobre, reação de simples troca, o cobre é deslocado, reação de simples troca ou deslocamento. E assim que o cobre é deslocado, o sulfato de cobre deixa de existir. Passa a existir agora sulfato de zinco. O sulfato de cobre tem cor azul. Sulfato de zinco é transparente. Então a coloração azul vai diminuindo com o passar do processo no sentido esquerda-direita, no sentido direto. Em compensação, o zinco que é acinzentado deixa de ser metal e vira um íon. Há um desgaste da peça do zinco. E aparece o cobre metálico que é vermelho, avermelhado. Há um depósito de cobre metálico avermelhado. Ok, pessoal? Imagine que isso aqui é uma liga de... Pronto, isso aqui é uma liga de zinco. Zinco, certo? Está na solução. À medida que o cobre aparece, o cobre que é avermelhado é um depósito dessa solução de substância vermelha, que virou metal, cobre vermelho. Ainda eu tenho metal zinco, mas eu tenho já um depósito de cobre vermelho. Em compensação, no meio, que era azul, provocado pelo sulfato de cobre, passa a ficar transparente, porque a solução de sulfato de zinco é uma solução transparente. Ok, pessoal? Então, no laboratório, essa reação que se deu o nome depois, porque ele pegou esse princípio dessa reação e fez a famosa pilha do Daniel ou do Daniel. A pilha do Daniel do Daniel é a primeira pilha em meio aquoso, mas não foi a primeira pilha provocada pela química. Se você vai perguntar qual é a primeira pilha produzida pela química, é a pilha de Alexandre Volta. Em homenagem a ele, a tensão da corrente elétrica é dada por volts. Ok? Então o que vai acontecer aí antes de eu começar? O zinco, que tem NOx 0, passa a ser NOx 2+. Então o zinco sofreu oxidação. Se o zinco sofre oxidação, ele é o agente oxidante. Mas se ele sofre oxidação, ele deixa de ser metal. A massa do metal diminui. Há um desgaste. Há um desgaste do metal. Se há um desgaste do metal, significa que o zinco deixou de ser metal, passou a ser um íon. Então, há uma perda de massa de quem oxida. Quem oxida, a sua massa perde. Mas na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se o zinco deixa de ser metal, ele vira íon. Então, a concentração de íon zinco aumenta. Vou comentar tudo isso no slide, estou comentando antes para reforçar. Então, repare bem, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O zinco metálico vira zinco iônico. Então, uma perda da massa de quem oxida, mas é um ganho da concentração de quem oxida, concentração do íon. Simultaneamente, o cobre iônico que estava em solução, cobre 2+, com SO4 2-, deixa de ser iônico e vira metal. Então, a concentração de íon cobre diminui. Em compensação, a massa do cobre aumenta. Então, quem reduz tem um aumento na massa, uma diminuição na sua concentração. Sempre. Quem oxida, há uma perda da massa e um aumento da sua concentração iônica. Sempre. Ok? E é uma reação de oxidação porque houve uma transferência de elétron. O zinco transferiu 2 mols de elétron para o cobre, porque o cobre precisa de 2. Então, houve uma transferência de elétron de 2 mols de elétron, para que essa reação ocorresse. No primeiro ano, se chamava essa reação de simples troca ou deslocamento. Se eu faço essa reação toda no mesmo recipiente, zinco, uma lâmina de zinco mergulhada numa solução de sulfato de cobre, é apenas uma reação de oxidação, não gera energia, porque aí vem a física. Para gerar energia tem que ter uma diferença de potencial. Agora, se eu faço em recipientes separados,
Aí gera uma diferença de potencial e aí gera energia. Por isso que nem toda reação de oxidação vai fornecer energia. Eu preciso causar, provocar um ambiente que gera uma diferença de potencial. Cuidado com isso no vestibular. Se ele bota no desenho todos no mesmo recipiente, é apenas uma reação de oxidação. Não vai ser uma pilha, não vai ser uma bateria, não vai ser um acumulador, porque não vai gerar energia, não vai gerar DDP. Ok? Essa é a visão que a gente tem, que a gente vai começar agora no próximo vídeo 2 da aula de hoje. Já já eu volto.